inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. Olha só, tava eu pensando o seguinte, não é justo eu ficar vindo aqui só pra falar de gente babaca que passou pela história, né? Então, eu também vou trazer gente maravilhosa, óbvio que eu vou. Bad Hair Day total aqui. Mas então, vou fazer isso, vou ter que trazer gente boa, porque senão a gente vai ficar achando que a gente vive num mundo de merda, né? E na verdade não é isso. Na verdade tem muita gente maravilhosa que passou por aqui também e merece ser lembrada, né? Ou não esquecida. Vamos lá? Ó, vou começar. Amanhã é o dia do cuzão, mas hoje é o dia da pessoa maravilhosa, né? Hoje é o dia da pessoa maravilhosa. Eu não poderia deixar de falar, de lembrar desse guru. Gente, guru todo. Ele... Ai... Vou dividir opiniões? Vou dividir opiniões, tá? É impossível não dividir, porque a trajetória política desse cara é incrível, tá? Divide opiniões mesmo. E, enfim... É lógico que Carolzinha não veio aqui à toa, né? Não veio. A gente precisa, antes da gente começar a falar de Pepe, a gente precisa começar entendendo qual era o contexto que ele estava inserido, né? Qual era dele, onde que ele estava, do que ele fazia parte. E a gente vai começar falando sobre o contexto histórico que fez Pepe Mujica ser a pessoa que ele é. Porque ele não morreu, ele está vivo e ele continua incrível. Bom, gente, José Alberto Mujica Cordano é o nome dele, tá? Nasceu em 1935, lá em Montevidéu, no Uruguai. Teve uma história de vida simples, tá? Era órfão de pai, o pai dele faleceu muito cedo. E ele ingressa, né? A gente já começa falando que ele ingressa na vida política também jovem. Ele inicia sua trajetória política ainda muito jovem. Em 1956, ele se torna secretário-geral do Partido Nacional no Uruguai. Já aí é o começo da sua militância política, beleza? Em 1967, ele vai lá e se une ao Movimento de Libertação Nacional no Uruguai, que daria origem aos Tupamaros. Gente, a gente precisa falar sobre isso, tá? Uma pausa aí na história do Pepe, mas nem tão pausa assim, porque ele também está inserido nesse contexto histórico, tá? Vamos entender. Mundo. O que estava acontecendo no mundo durante as ditaduras latinas? Guerra Fria, óbvio. E aqui na América Latina, a gente estava passando por uma pressão política muito forte, vindo dos americanos, né, na tentativa de juntar os latinos, os países latinos a favor dos Estados Unidos. E ainda mais efervescente estava sendo também o contrário, né? As forças revolucionárias que estavam eclodindo também por aqui, muitas forças de resistência contra os partidos que estavam sendo instalados na América Latina, tá? Os partidos contra as ditaduras que estavam sendo instaladas aqui, tá? Afinal de contas, a gente tinha ali uma inspiraçãozinha em Cuba, tá? É importante a gente lembrar que em 1959 já havia acontecido, estava acontecendo, né, a Revolução Cubana, e a partir dos anos 60, os movimentos, né, revolucionários na América Latina, eles ganham bastante força, os movimentos de esquerda na América Latina ganham bastante força. Por isso que a gente tem os norte-americanos estão preocupados, assim, com a trajetória política dos seus países vizinhos, tudo bem? No Uruguai foi diferente esse processo um pouquinho, porque a gente tem uma ditadura no Uruguai um pouco diferente, porque foi uma ditadura civil, tá? Uma ditadura civil-militar. Foi um processo diferente do que aconteceu no Brasil, do que aconteceu no Chile, mas ainda assim a gente tem essa figura de tomada de poder, beleza? Pois bem, o Pepe está inserido nesse contexto.
ele está inserido na militância esquerdista, sim, está inserido na força de resistência contra esses ideais conservadores, esses ideais de ultradireita que estava no poder no Uruguai na época, tá? Porque conforme essa situação vai crescendo na América Latina, lá também, né, vai crescendo esse pensamento. A gente tem um exemplo muito claro aqui no Brasil atualmente, né, de influência de outros países nas eleições aqui, que aconteceu na América Latina como um todo tão recentemente, já aconteceu em outros momentos da história. E no Uruguai foi mais ou menos isso. Houve a influência de países vizinhos na eleição que seria de Rua Maria, lá em 1772. Lá em 1972. E é aí que é o pontapé inicial para o golpe que viria a acontecer em 73, tá? Bom, por que foi um processo diferente? Porque foi um processo civil-militar. O presidente realmente foi eleito de forma democrática, sim, tá? No primeiro momento ele estava lá pelo voto direto do povo. As pessoas colocaram ele lá dentro, porque o Uruguai vivia uma tensão política forte, tá? Esses grupos revolucionários tinham ideais diferentes do que estava em alta no momento, né? A gente pode perceber que aqui no Brasil a gente está passando por um processo um pouco parecido, afinal de contas a gente tem uma direita conservadora no poder e os grupos que são contrários a essa força que está no poder, né? Esse governo atual, são demonizados, enfim, né? Tem ali todos esses parâmetros que estão acontecendo aqui. Lá era uma parada diferente, mas parecida, beleza? Só que essas pessoas, essas organizações, né, eram forças de resistência, eram forças revolucionárias. Os Tupamaros, né, que Pepe Mujica, inclusive, viria a fazer parte, era um grupo de guerrilheiros que lutava contra o regime da época, né? Toda essa onda conservadora da época. E sim, tinha atitudes questionáveis, obviamente, afinal de contas era o que estava lutando contra o governo, então eram atitudes subversivas, né? Eram atitudes terroristas, e enfim. Assim como diziam dos resistentes aqui no Brasil, eram essas ideias que eram aplicadas a essas pessoas no Uruguai também. Que ia contra o governo, os ideais do governo eram tidos como subversivos, beleza? E, enfim, tiveram confrontos diretos lá, inúmeros, e teve um confronto muito efetivo, né, que foi o MLN, né, que era o Movimento de Libertação Nacional, contra o Esquadrão da Morte, tá, que eram forças do governo. E nesse ataque, né, nesse confronto, foram 11 pessoas assassinadas. Então, a partir daí, o governo já toma uma atitude mais efetiva, né, que viria a dar o desmonte desse grupo. Tá? Muitas pessoas presas, muitas pessoas desaparecidas, muitas pessoas, vocês sabem, o fim que essas pessoas tomavam, né? E Pepe Mujica estava no meio dessa militância, estava inserido no meio dessa luta, beleza? Dessa luta de classes, inclusive, tá? Porque o fim do governo da ditadura no Uruguai, ela também é marcada por uma luta de classe, tá? Afinal de contas, é um plebiscito que acontece, né, e que desmonta a ditadura militar, a ditadura cívico-militar lá, assim como desmonta a ditadura aqui no Brasil também. Só que aqui não aconteceu plebiscito coisa nenhuma, né? Foi enfim, caiu de podre, porque de Maduro já não era que mais 20 anos de ditadura militar aqui, socorro, né? Mas lá começou em 73 e terminou em 85, tá? Então, um tempo aí razoável. E durante esse tempo, o meu querido, que eu estou ouvindo falar dele aqui, ficou preso, né, por defender o que defendia. Após a abertura política, Mujica seria solto em 1985 e ele participou alguns anos depois da criação, né, do movimento de participação popular dentro da Frente Ampla Uruguaia, tá? E aí a gente começa a uma história mais recente da política em que ele estava inserido. Em 94, ele foi eleito deputado. Em 99, ele foi eleito senador.
E aí, quando a gente chega em 2005, ele é nomeado ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca no Uruguai. E foi assim que se sucedeu a história política de Mujica até 2010, né? Quando ele seria, então, presidente do Uruguai. E o que ele fez quando presidente, Carol? Durante o governo de Mujica, nós tivemos a redução da pobreza no Uruguai de 37% para 11%. Além de colocar o Uruguai no mapa dos países progressistas, né? Mujica também foi responsável pela legalização, vocês sabem do quê? E pela legalização também do casamento homoafetivo, tá? E quando encerra o seu mandato em 2015, ele continua vivendo na sua fazenda, tá? Com o seu Fusca azul. E vivendo uma vida totalmente simples. O salário que ele recebe hoje em dia, né? Enfim, de aposentadoria, da presidência, ele doa boa parte, mas na verdade, tipo, grande parte do salário, muito mais do que a metade do salário dele é doado. E hoje em dia ele vive desta maneira. E diz coisas do tipo que vocês vão ver aqui no final do vídeo, que sinceramente, gente, é o guru. E é por isso a minha admiração tão grande a ele. Eu tive, durante a faculdade, eu pude ouvir uma palestra dele, né, na UERJ, e foi assim, incrível. Que homem, que homem. Bom, exemplos, né? Gente, o vídeo é esse. Amanhã tem o vídeo do babaca. Hoje é o vídeo do amor, tá? Deixa o like aí. Beijo.